Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje, quarta-feira da 33ª semana do tempo comum. Vamos juntos meditar o Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus co-cidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, e que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam ali presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, Jesus caminha. Jesus caminha, faz o bem e nos ensina a caminhar. Ele que está indo em direção a Jerusalém. Jerusalém, onde vai ocorrer o grande episódio, o grande momento da salvação, onde Jesus se entregará totalmente por amor, onde Jesus irá nos libertar dos pecados. Mas percebam que o Evangelho de hoje
é parecido com aquele lá de Mateus, que fala dos 10 talentos. Aqui Jesus, narrado por São Lucas, Jesus apresenta-nos nesta parábola a necessidade de acolher o seu reino de amor e justiça. A necessidade de ser um administrador dos frutos, dos bens do reino de Deus. Não escondendo em um lençol, não tendo medo do Senhor, mas verdadeiramente fazendo aquilo que Ele nos pede. Ser trabalhadores da sua messe. Aqueles que dia e noite, buscam fazer a vontade de Deus. Percebam, meus irmãos, que nós não podemos ficar parados. Nós não podemos colocar nossa confiança naquilo que temos ou naquilo que somos. Pelo contrário, temos que buscar ser um servo do Senhor. Temos que buscar fazer a sua vontade. Aquele servo que bate no peito e diz: Senhor, sou um servo inútil. Não fiz nada além do que devia fazer. Por isso, meu irmão, o Senhor nos confia almas a partir do nosso testemunho, a partir do anúncio do Evangelho que nós precisamos fazer. Que busquemos na conclusão deste ano litúrgico ser esses que dia e noite fazem com que os bens de salvação, os bens de vida eterna que Ele nos deu, sejam frutificados, sejam multiplicados. E que Ele olhe para nós e diga: muito bem, servo bom, como fostes fiel nas pequenas coisas, te darei grandes coisas. É isso que o Senhor nos chama, a vivência do seu reino, a vivência do seu chamado. Que Deus nos abençoe.